Fala galerinha, hoje vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre funções. Vamos falar sobre a função afim, né? Desculpa, função afim. Uma função é denominada afim ou função polinomial do primeiro grau quando a sua formação for definida por y ou f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais com a diferente de zero, né? Então aqui, ó, para ter uma função afim ou do primeiro grau, eu preciso que represente desta forma ax mais b, né? Onde y ou f de x pode ser trocados aí, né? Vamos ver alguns exemplos. E uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo, o a precisa ser diferente de zero, ou seja, o valor do a ele não pode ser zero, né? Pode ser qualquer valor, positivo ou negativo, com exceção do zero, tá ok? Não pode ser zero a. O b ele já pode ser zero, como nós vamos ver nos exemplos a seguir. Exemplo número 1. Y igual a 3x mais 7. Ó, número que está na frente do x, 3, valor do a. E o que está sem o x, 7, valor do b. Tá ok? Sempre adicionando junto com o sinal, tá? No caso do exemplo 2, menos 2x mais 1. Ou seja, o que está na frente do x é o menos 2. Então, o a vale menos 2, tá ok? E o b vale 1 mais 1 ou 1, tá? Exemplo número 3, f de x igual a 5x. Não aparece o termo independente aqui, né? Se não aparece o termo independente, quer dizer, o b ele vale 0, tá ok? E o a vale 5. Exemplo 4, f de x igual a x sobre 2 menos raiz de x. Então aqui, ó, o que tem aqui junto do x é meio, né? 1 sobre 2, isso é o valor do a. E o valor do b é o menos raiz de 2, ok? Uma observação muito importante, toda vez que o b na minha função ele for zero, nós chamamos essa função de função linear. Aqui, ó, um exemplo de função linear, tá? O b aqui vale zero, então ele é uma função linear, tá? Um outro conceito muito importante que nós precisamos para o estudo das funções é chamado de gráfico, né? Então aqui, ó, nós vamos aprender como é que a gente constrói um gráfico de uma função do primeiro grau ou função afim, né? Tá aqui o exemplo, y é igual a 2x mais 4, tá? Então aqui, primeira coisa, eu vou montar uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar aqui valores de x e valores de y. Só uma coisa muito importante. Aqui, primeiramente, eu posso atribuir valores para o x. Você no caso, você vai atribuir qualquer valor que você queira. O conselho que eu dou, sempre coloque valores próximos do zero, tá bom? Valores próximos do zero. Por quê? Quanto mais valores longe do zero você colocar, vai ficar mais difícil da gente representar graficamente, tá ok? Vai ficar mais difícil. Então, utilize valores baixos, valores mais próximos do zero. Eu coloquei aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Então aqui, ó, depois que eu atribuir valores para o x, eu vou pegar e vou substituir o valor do x na minha funçãozinha, né? Então aqui, ó, y igual a 2 vezes o menos 2, que é o valor do x que eu coloquei aqui primeiro, mais 4. 2 vezes o menos 2 dá menos 4, mais 4, isso vai dar 0. Então, quando o x for menos 2, o y vai dar 0. É o meu primeiro par ordenado, né? Menos 2 e 0. Depois eu vou substituir aqui o x valendo menos 1. Então aqui, ó, 2 vezes o menos 1, mais 4. Só utilizando aqui, ó, a minha função como base, tá? 2x, 2 vezes o menos 1, mais 4. 2 vezes o menos 1, menos 2, mais 4, isso vai dar 2. Aqui meu segundo par ordenado. Agora o x vale 0, então seria 2 vezes 0, mais 4. 2 vezes 0 vai dar 0, mais 4, 4. Próximo, 2 vezes 1, mais 4, x valendo 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 4 vai dar 6. X valendo 2, 2 vezes 2, mais 4. 2 vezes 2, 4, mais 4 vai dar 8. Beleza. Então, eu já montei a minha tabela, já atribuí valores para o x, já vi os seus respectivos valores de y. Agora, nós vamos representar no nosso plano cartesiano todos esses pontos, né?
Começando de lá de cima, menos 2 e 0. Ou seja, se o y vale 0, o ponto vai ficar em cima do menos 2, né? O próximo, menos 1 e 2. Menos 1 do x, 2 do y. Segundo pontinho. Terceiro, 0 e 4. 0 do x, 4 do y. Ponto em cima do eixo y. Próximo, 1 e 6. 1 do x, 6 do y. E o próximo, 2 e 8. 2 e 8. Depois só ligar formando essa reta aí, que não está muito reta, mas o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tá ok? Mais um conceito muito importante na hora de resolver funções, que é chamado de zero da função, zero ou raiz da função. Então, toda vez que eu precisar calcular o zero ou raiz da função, o que eu preciso identificar é que o y ele necessita ser zero, né? Toda vez que eu precisar calcular o zero ou raiz da função, y é igual a zero na minha função. E o que seria o y igual a zero? É o ponto que intersecta o eixo x, né? Aquele ponto que intersecta o eixo x. Eu vou mostrar no exemplo anterior do nosso gráfico, ok? Tá aqui o nosso gráfico, olha. Esse ponto que passa aqui no eixo x, esse cara aqui é o zero ou raiz da minha função, tá bom? Zero ou raiz da minha função, beleza? Então aqui, ó, só substituindo, no meu exemplo eu tenho y igual a 2x mais 4. Se eu quero zero ou raiz da função, y vale zero, né? Então vai ficar 2x mais 4 igual a zero. 2x igual a menos 4, passando para lá negativo. Passa o 2 dividindo agora, menos 4 dividido por 2, e x igual a menos 2. Esse daqui é o zero ou raiz da minha função, beleza? Um outro exemplo nós temos aqui, ó. Determine o zero da função y igual a 4x mais 16. Então, se eu quero o zero da função, y vai valer zero. 4x mais 16 igual a zero. 4x igual a menos 16, passando para lá negativo. 4x igual a menos 16 dividido por 4, x igual a menos 4. Ok? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu estarei aqui à disposição para que possamos tirar todas as dúvidas possíveis de vocês.